Esse é o nosso assunto aqui no estúdio. Eu recebo a dona Zemara, a Letícia e a psicóloga Juliana Constantino para a gente falar sobre esse tema que é polêmico e causa confusão entre as famílias. Deixa eu começar com a dona Zemar, porque eu quero saber, dona Zemar, quantos filhos você tem? Quais as idades deles e a senhora tem um preferido? Boa tarde. Boa tarde, Lucas. Eu tenho 2 filhos, a Beatriz, de 33 anos, e o João Vitor, de 24 anos. E você tem um preferido? Eu sou Fala a verdade. assim, os dois, eu amo os dois, entendeu? Só que tem um que a gente puxa mais um pouquinho, acho que pelo carinho, entendeu? Que cuida mais de você. Então você acaba se pegando aquele mais um pouquinho, entendeu? Mas meus 2 filhos são maravilhosos. No caso é o João. João. E ele sabe disso? Ele fala que eu gosto mais da irmã. Ele fala pra mim e ela fala que eu puxo o saco do João, né? Mas ele não sabe não, mas ele fala que eu puxo o saco da Beatriz. Mas eu sou mais apegada ao João. E a Beatriz acha que ele é o preferido mesmo e o João acha que ela que é a preferida. Que é preferida, isso. Que eu dou tudo pra Beatriz, não dou pra ele. Ele fala assim pra mim, entendeu? Como é que você fica no meio polêmica. desse fogo cruzado? Assim, a Beatriz é a psicóloga, né? Então ela é bem centrada, entendeu? Então ela entende mais do que o João. O João já reclama mais. Você deu isso pra Beatriz, não deu pra mim. Já a Beatriz não cobra de mim, não. Ah, ele é mais novo também, né? Ele cobra, a Beatriz não. Agora, a Letícia, que está aqui com a gente também, ela tem 2 filhos e em fases diferentes, né, Letícia? Me conta. Isso, boa tarde. Eu tenho o Isaac, que vai fazer 18 anos já, perto, né? E tem a Isabel, que tem 9 anos. Então, assim, devido a essa idade deles, né? Mas, assim, eu não tenho... Eu falo com eles, eu não tenho um preferido, né? Só que ela, por ser mais nova, então ela tá sempre comigo, né? Sempre onde eu vou, né? Então, assim, aquela minha companheira, né? E ele já teve essa fase de ficar junto comigo, né? Então, agora ele tá mais pros amigos, sai mais, né? Com o pessoal da igreja. Então, assim, não é que eu não tenho... Aí, quando eles estão juntos, que eu vou dar um carinho nele, aí ela fala, ele é o seu preferido, eu sabia disso. Aí fica aquela briga, né? Então, eles também falam? Eles falam, mas eu falo, gente, não tem como. Aí, quando eu vou ficar com ela, ele fala, tá vendo? Você gosta mais dela, você dá as coisas pra ela e não me dá. Desse jeito. E como é que você fica nesse fogo cruzado? Então, eu sempre tento mostrar pra eles que não é, que tipo assim, que eu gosto dos dois, né, da mesma forma, só que ela, devido ficar mais tempo comigo, às vezes ele tá lá deitado no sofá, em algum lugar, eu vou lá, dou um carinho nele, aí ela vem, ela já cruza os braços e já fica emburrada. Aí desse jeito. Aí você tem que parar ali um pouquinho, daqui a pouco ir lá conversar com ela. Desse jeito. Nossa, não é nada fácil. E já tem participação aqui no Fala no Zap, viu? Olha, a Rosana de José de Anchieta 2, na Serra, diz: Lucas, eu não tenho filho preferido. Trato todos iguais. Mais uma participação. Lucas, boa tarde. Eu tenho 3 filhos e todos acham que eu amo mais o primeiro, o mais velho, então, não é? Mas isso não é verdade. Eu amo os 3 igual. O primeiro é mais apegado a mim, por isso os outros acham que eu amo mais, porém eu amo todos igualmente. Você pode participar conosco, o nosso zap está aí na tela, é o 999422478, vai direto para o Fala no Zap. Juliana, é difícil a mãe, acho que assim, como é que você ama todo mundo igual, os filhos igual, né? Porque eles têm necessidades diferentes, a afinidade muitas vezes é diferente. Como é que a mãe e o pai devem administrar isso? Boa tarde. Boa tarde. É importante pensar que esse é um assunto, além de polêmico, complexo, porque ele envolve o relacional e o contextual. Então, vai estar relacionado ao contexto que essa família, né? Como é o contexto dessa família. E sim, existe sim. E é uma questão, como eu falei, de relação. Como ela trouxe, né? Às vezes é um filho que te trata melhor, que é mais próximo de você. Isso acaba trazendo a aparência de favoritismo. Porque o favoritismo, ele pode ser real, realmente todo mundo percebe, mas ele pode ser a percepção do filho, como o filho se percebe dentro dessa família. E aí, nesse contexto, claro que os pais devem estar atentos como ela faz, perceber, né, ouvir os filhos, deixar que eles se expressem, né, e tentar entender, tá, por que você se sente inferiorizado, ou por que você acha que eu gosto mais dele do que de você, para que você perceba o que esse filho está precisando, né?
Tem mais participações aqui no Fala no Zap, o pessoal já enviando mensagem. Olha, Lucas, meu nome é Andréia, sou de São Torquato, Vila Velha. Eu tenho 2 filhos, a Milena e o Robson. Uns falam que eu sou puxa-saco de um, mas na verdade eu gosto dos 2. Lucas, boa tarde. Aqui em casa sempre transpareceu a preferência pela filha mais velha. Lucas, boa tarde. Eu tenho 4 filhos, todos são iguais. O que pode acontecer é eu me preocupar mais com um do que com o outro. Tenho 3 mulheres e um homem, hoje todos casados. Mas eu nunca tive preferência por um. Meu amor é igual com os 4, é incondicional. Você que é filho também, eu quero saber a sua opinião. Só as mamães e papais falando, mas eu quero saber do filho também. Por quê? Sabe por quê, dona Zemar? Porque o filho, como você falou, os seus aí, eles sempre sabem ou acham que sabem que tem algum preferido, não é mesmo? Mas lá em casa é difícil de perceber, porque eu sou assim, uma mãe, eu vivo para meus 2 filhos, entendeu? Para a Beatriz e para o João. Mas a Beatriz fala que eu puxo mais o saco do João, e o João da Beatriz. Mas eu gosto dos 2. Mas o João, a Beatriz casou, foi morar sozinha, né? E o João continuou dentro de casa comigo. Então o João se preocupa mais comigo. A Beatriz se preocupa mais com as amizades. E o João se preocupa mais comigo. Mas eu amo os 2. Você acha que ser mais próxima, ter mais afinidade com um ou com outro filho é diferente de ser preferido? Como? Se você tem uma afinidade maior com um ou com o outro, isso é a mesma coisa que ter preferido ou não? Não acho. É diferente? É diferente. Ah, maravilha. Mais participações aqui no Fala no Zap, hein? Vamos lá. Meu nome é Rosiane, eu tenho uma filha de 18, a Luísa, uma de 8, a Esther, e um menino de 1 ano, Aquiles. Normal para mim, proteção do menor. Eu converso com ela sobre isso. Ela diz, a Rosiane, de Coqueiral de Itaparica. Boa tarde, Lucas. Eu tenho 2 filhos, amo igualmente, porém a mais velha, de 21 anos, requer mais atenção. E pensar que quando engravidei do segundo, pensei que não teria como amá-lo tanto quanto a primeira. Olha só a percepção aqui dessa mamãe que falou aqui com a gente. Ô Letícia, você tem filhos em idades diferentes, com necessidades diferentes. Você acha que essa proximidade com a sua menor, né, faz o outro achar que ela é preferida? Eu acho que às vezes sim, né? Devido a ela ter mais, assim, ela fica mais tempo comigo, então, assim, tudo eu levo ela, né? Então, quando eu saio com ela, compro alguma coisa, aí eu acabo comprando para ela e às vezes, opa, esqueci dele, né? Mas não é que eu não lembrei dele, que na hora, na correria, a gente nem... Aí acaba passando. Mas quando eu chego em casa, ó, vai lá, compro para você. Então, assim, sempre tem essa questão de ser igual. Não tem, hoje eu vou comprar uma coisa para um, não vou comprar para o outro. Não, se eu esquecer, toma aqui, vai lá e compra para ficar kit. E eu acho que não tem, assim, entre eles, né? Às vezes eu vejo que quando a gente está junto, que um fala, você gosta mais de um, mais do que o outro, né? Eu acho que é mais por conta de implicância também um pouquinho deles, né? De estar um pouquinho mais perto e o outro não tá, né? Também faz parte da idade, da fase da vida, talvez, não é? É. Olha, mais participações aqui no Fala no Zap, hein, gente? Lucas, boa tarde. Eu tenho 2 filhos e o meu filho é o mais especial para mim. Na verdade, o culpado é meu esposo, porque ele tem a nossa filha como a preferida. Isso me faz dar mais atenção e carinho para o meu filho. Aqui, a mamãe que deu essa opinião aqui. Lucas, boa tarde. Tenho 3 filhos, 2 meninas e também um menino. As meninas já casaram, o meu caçula só tem 12 anos. Eu tenho muitos ciúmes dele. Eu não tenho um favorito, amo todos por igual. A Solange de Pontal das Garças, Vila Velha, que fala aqui com a gente. Ô Juliana, ter mais afinidade é diferente de ter um filho preferido? De uma certa forma, sim. A gente tem que pensar que nós estamos falando de relações. Então, quando se tem relações que são mais próximas, obviamente, você vai construindo ali com aquele um favoritismo, sim. Porque você vai conversando de coisas similares, você vai fazendo coisas que são similares e isso vai fortalecendo a relação. E vai ficando, sim, favorito, sim. Sejamos sinceros, isso acontece, sim. E se isso fica muito explícito, principalmente para os irmãos se são crianças, você acha que isso pode prejudicar, causar um ciúmes excessivo? Isso pode e prejudica. Todos os dois.
tanto o que é visto como favorito, como aquele que não é visto como favorito. Porque o favorito, ele se sente também com alguns sentimentos como culpa, como necessidade de atender às expectativas desse pai, né, e dessa mãe. E o que se sente também tem mais propensão à ansiedade, depressão, baixa estima, né? Porque ele fica achando que ele não é digno tanto quanto o outro, que ele não é tão bom quanto o outro. E precisamos pensar que o contexto familiar é aonde nós temos o primeiro contato com a sociedade. Então, como a gente vai se perceber, como a gente vai perceber as nossas relações, e isso vai afetar ao longo da vida. Perfeito. Olha só, gente, mais participações. Tem uma internacional aqui, a Angra Bravinha, acompanhando a gente pela internet, de Milão, na Itália. Ela disse que ama os filhos dela igualmente, aproveitou para mandar um beijo para eles, a Duda e o Victinho. Um beijo para vocês, viu? Outra participação. Boa tarde, Lucas. A minha filha é a mais preferida. Foi direto. Eu gosto mais da minha filha mesmo. O André, gente, é filho. Falou assim, olha, eu sou filho da Dona Maria e eu sei que o preferido dela é o meu irmão. E mandou até um emoji aqui rindo da situação. Outra participação. Não é que uma mãe tem um filho preferido, mas tem filho que você dá mais atenção. Dona Zemar, a senhora acha que é isso mesmo? Atenção. É isso mesmo? Atenção é uma coisa, ser preferido é outra? Eu acho que assim, o João dá mais atenção para mim, ele fica mais perto de mim, ele mora comigo, trabalhamos juntos. A Beatriz é mais afastada. A Beatriz puxa mais do lado do pai dela. Certo. E o João já puxa mais do meu lado. Entendeu? Eu amo os dois iguais. Mas sou assim, mais apegado um pouquinho. O João, ele tá muito próximo a mim. Entendeu? A Beatriz já é mais para lá, mas do lado dela, entendeu? Perfeito. E tem mais aqui participações. Lucas, eu sou cristiano e tenho 3 filhos, mas o do meio é meu chicletinho. É o que ela mais fica grudadinho. Lucas, boa tarde. Ela diz, a telespectadora diz assim, nossa, tem muita participação, gente. Não vai dar tempo de falar todo mundo, mas olha, ela disse que é adotada desde os 4 meses de vida, hoje tem quase 40 anos. Na infância, até 2 anos atrás, por ter sido criada pela minha mãe e pelos meus avós, os outros primos morriam de ciúmes de mim. Até a minha tia, que mora aqui no mesmo bairro também, além de ser cúmplice, é puxa-saco. E temos várias participações aqui. Eu queria saber da Juliana o seguinte, isso pode ser levado para a vida adulta se um filho se acha que é preterido entre os irmãos pela mãe ou pelo pai? Com certeza será, porque a maneira que ele percebe ali, dentro desse contexto familiar, vai afetar na maneira como ele vai perceber as relações dele futuras. Então, isso pode sim gerar um prejuízo, sendo necessário que essa pessoa busque um profissional para que esteja ali verbalizando isso que foi um problema para ele, né? Se possível com a família, verbalizar com o pai ou com a mãe, né? Que é o melhor dos mundos, mas caso não haja essa possibilidade, verbalizar isso, trazer isso à tona para que esse sentimento seja diluído. Mas traz sim, porque você imagina, o seu seio familiar, onde você se conhece como ser humano, você ali não se sente pertencente, isso traz, sim, agravamentos psíquicos. E o que a mãe e o pai devem fazer se, por exemplo, a mãe às vezes tem uma atenção maior em um filho, ou tem até um preferido mesmo, gente, vamos ser sinceros. A mãe deve guardar esse sentimento para ela e não falar, ou deve falar para os filhos? Como é que a mãe administra esse sentimento? A melhor forma de lidarmos com isso é pensarmos que estamos em relação. Se estamos em relação, sejamos sinceros. Sejamos ali íntegros, ouvindo os filhos, percebendo, estando atento, não invalidando. Isso é besteira. Não, eu não faço isso. Isso invalida o sentimento. Se o seu filho está te dizendo, eu me sinto assim, ouça esse filho. Como você se sente, então? Eu quero te ouvir. Porque quando você fala é besteira, você invalida. Então, valide isso. Ouça esse filho, o que ele está te dizendo, o que ele está te comunicando. Dê atenção a ele, né? E se você perceber que você fez, seja sincero. Filho, mamãe tem percebido que tem feito isso? Desculpa, vamos achar um caminho? Vamos achar uma solução? O diálogo, estar presente nas relações, isso salva as relações, né?
Legal. Temos várias participações aqui também que falam sobre questão de relacionamento entre vó e neto. Então, é o neto preferido que a avó ou o avô tem. São impactos diferentes, Luciana? São impactos diferentes, mas que causam quase situações semelhantes, né? Porque, por que gosta mais? Mas também, é como eu falei no começo, né? É complexo, porque vai depender do contexto dessa família. Qual é o contexto que está por detrás dessa família? Que mais influencia, sim, né? Porque você também se sente, poxa, eu tenho uma pessoa da minha família que prefere outra. Então, isso vai impactar. Perfeito. Mais participações aqui no Fala no Zap, minha gente. Lucas, eu sou a filha mais velha e digo, sou a preferida da minha mãe, ó. Ela mesma tá falando que é a preferida. Lucas, para minha mãe, a minha irmã caçula é a favorita dela, não tem jeito. Me chamo Ana Luísa, de Vila Velha, sou a irmã mais velha e vejo que a minha mãe tem uma forma de falar diferente, de tratar como chama ele de filho, né, o irmão dela, e eu pelo nome. Isso dá para perceber quando tem o favoritismo. E aí, Juliana, a gente vê um caso, assim, do reflexo que isso causa na vida adulta também, né? No caso, já sente pela forma de falar, o jeito que chama, e isso acaba sendo levado para a vida adulta, como aqui nós temos vários participantes dizendo isso, né? Não tem jeito. Não tem jeito, vai ser levado sim, porque você vai ter essa sensação de que você não é adequada. E o ser humano, ele precisa dessa sensação de pertencimento. Então, quando eu acho que eu não pertenço da maneira que eu preciso, porque é importante pensar que cada filho tem uma necessidade, cada ser humano é um, e cada filho tem uma necessidade. Então, não vamos também demonizar os pais, porque muitas vezes o pai não percebe, porque não se trata de algo, muitas vezes, real, mas perceptual. A criança percebe. Por isso, o diálogo, porque se a criança percebeu, então esteja atento para essa criança. Se esse ser, se esse indivíduo não se sente pertencente, isso vai acarretar na vida adulta dele, nas relações. E eu achei muito legal aqui da dona Zemar e da Letícia, é que quando surgiu esse assunto na família, vocês não se negaram a discutir, a conversar, a debater, né, dona Zemar? Sim. Se o seu filho fala, não, tem preferência pela minha irmã, ou a filha fala, não, você gosta mais do meu irmão, você falou, peraí, vamos conversar, não é nada disso, não é? Sim, eu amo os dois. Mas a Beatriz botou uma foto do João no celular, aí, você gosta mais dele, botou a foto dele no celular. Eu dou uma coisa, Beatriz, você deu pra Beatriz, gosta mais dela do que de mim. É assim lá em casa. E a gente vem de 9 anos um do outro. Mas os dois não brigam, Lucas. Eles nunca brigaram, meus dois filhos. Nunca. Eles dão muito bem, graças a Deus, os dois. Letícia, tudo é motivo? Às vezes. É, né? Às vezes, sim. Você colocou... Por que você tirou foto com o meu irmão e não tirou comigo? Às vezes, sim. Então, eu vou fazer o seguinte. Letícia, olha para a lente da verdade. Diga para os seus filhos que estão assistindo que você ama eles igual. Vai lá. Eu amo eles demais. Isaac, Isabel. Mamãe ama muito vocês. Manda um beijo também para os seus filhos. Fala que você ama igual, dona Zemar. Mas eu amo igual mesmo. Então, diga lá para eles. Beatriz, a mãe te ama muito. O João, mãe te ama muito também. Um beijão para vocês dois. Maravilha. Deixa eu agradecer, gente, a participação. O papo rendeu aqui no Fala no Zap, viu? Muita gente mandou mensagem. Eu tenho aqui mais um comentário. Olha só. O Hudson. Eu chamo Hudson, prefiro o meu filho que torce para o Flamengo. O que torce para o Vasco, ó, eu nem dou atenção. Isso aí é definitivo, é verdade. Gente, muito obrigado pela participação de vocês aqui no nosso Fala Espírito Santo. Bom fim de semana para vocês, viu?